Começando então o nosso trabalho, meus amigos, a gente vai dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos. Parte terceira, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, o item 6, a fatalidade. A gente vai continuar a partir da questão 857. Só fazer uma breve recapitulação. Quando se fala sobre fatalidade, que eu achei uma questão muito interessante, nós temos ali várias situações que podem ser vistas sobre esse aspecto. Situações que acontecem na nossa vida de modo geral, um casamento, um acidente, um transtorno financeiro, um desvio, né, no caminho, na vida de uma pessoa. Então a gente se pergunta assim, isso aí deveria mesmo acontecer? Isso estava previsto acontecer? E naturalmente, né, a situação capital na vida de todos nós, que é exatamente o momento em que nós retornamos ao mundo espiritual, o momento da morte física. Bom dia, Cefal. Da morte física, que a gente pergunta também, né, a morte, aquele estilo de morte, aquele momento da morte, aquela pessoa, acontecer aquilo, era uma fatalidade? E aí então os espíritos nos esclarecem, né, que sem dúvida há muitos itens, né, que são programados na nossa vivência terrena, que faz parte da nossa experiência. Então são situações principalmente de ordem material, ou seja, a família, um determinado tipo de relacionamento, uma situação, como nós comentamos, né, um acidente que venha transformar a vida de uma pessoa, e é uma transformação normalmente bastante drástica, né, porque muda-se completamente a forma de viver, muda-se completamente o tipo de relacionamento que ela vai ter, porque ela vai ter que se dedicar a outro tipo de situação. E aí então os espíritos colocam para nós que dentro dessas pequenas transformações na nossa vida, principalmente exigindo de nós um esforço maior, exigindo de nós uma dedicação maior a esse tipo de experiência, e enquanto que aquelas decisões, no caso, as provas morais principalmente, elas dependem do nosso livre-arbítrio, dependem da nossa vontade. Então, como a gente fala, né, olha, eu tenho que tomar essa decisão. A decisão que eu vou tomar, ela não está prevista, não está já escrita, ela depende daquilo que eu decidi. Então, quer dizer, o nosso livre-arbítrio ainda é supremo, ainda é dominante. Ele é para nós um atributo divino que não vai ser mudado. Então, mas as situações que nós vivenciamos, vez ou outra, fugindo ao nosso controle, vem então colocado como uma experiência prevista para todos nós, né, ou como fatalidade. Kardec explorou um pouco esse assunto, e na questão 857, na 856, ele falava sobre a desencarnação. Para saber exatamente assim, está escrito o dia que eu vou desencarnar, está escrito a forma, o local, quem estará comigo, né? Então, cada detalhe dessa situação. Então Kardec perguntou no 856, só fazendo uma breve recapitulação, o espírito sabe por antecipação qual o gênero de morte que vai sofrer? Aí nós perguntamos, né? Pois é, né, Lu? Então, quer dizer, quando você menos espera, os temas vão se encaixando, né? Já pensou? Deus me livre. Bom dia, Deise. Então, se ele sabe por antecipação o gênero de morte, e os espíritos colocam para nós que sabe o gênero de vida por ele escolhido, que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer de uma maneira, mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá que sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá, né? Então aqui mostra para nós que, quando se fala em gênero de morte, a forma como o espírito vai desencarnar, normalmente a gente pensa nos detalhes, né? Vai ser naquele local, naquele momento, vai acontecer daquela forma, por uma doença, por um acidente, seja lá como for. Só que quando nós falamos de gênero de morte, significa que nós estamos ali estabelecendo uma experiência genérica dentro desse ou daquele estilo que o espírito vai vivenciar, porque essa forma como ele retorna ao mundo espiritual vai proporcionar para ele também um tipo de experiência muito particular. Então, alguém que desencarna, por exemplo, de uma doença, alguém que desencarna de um acidente, alguém que desencarna de uma forma muito violenta,
que provoquem nele muito mais do que a simples dor do acidente, mas também circunstâncias que vão levá-lo, né, a uma perturbação moral. Então isso também faz parte de uma experiência. Tanto é assim que muitas vezes nós ouvimos falar de pessoas que desencarnaram de uma forma muito tranquila, e a gente pensa assim, né, que forma abençoada que ele voltou para o mundo espiritual. Enquanto que outros, por exemplo, passam por situações terríveis, e a gente lembra sempre que a forma do desencarne que o espírito tem acaba repercutindo na sua consciência durante bastante tempo no mundo espiritual, se ele não tiver equilíbrio necessário para lidar com essa situação. Então imagina, por exemplo, na queda de um avião, o espírito, depois daquele tempo todo, ele começa a desenvolver síndromes, determinadas patologias, que ele tem medo de altura, tem medo de lugar fechado. Cada vez que tem uma notícia como essa, ele tem palpitação, ele não sabe porquê. Pessoas que sofrem fobias, que são descabidas, sempre se sentindo ameaçado, tem ali um pânico que não é justificado. Pessoas que morrem de medo de água. Então nós temos ali hoje vários tipos de traumas que as pessoas trazem no seu psiquismo, que ninguém consegue entender por quê. Aí sugere então fazer uma terapia de regressão de memória, para que ele possa compreender as causas daquele tipo de temor que ele sente que é infundado, e de repente vai encontrar exatamente ali a forma como ele desencarnou. Temos ali pessoas que têm pavor, por exemplo, de tropas militares, tem pessoas que têm pavor de grupos religiosos, exatamente porque isso ficou gravado no seu psiquismo. Mas isso era necessário também, porque exatamente o vínculo que ele tinha com esses determinados grupos, ou com esse tipo de experiência, era para ele uma forma de crescimento. Para que, se por acaso no passado ele fez parte disso, trabalhando em benefício desses grupos ou promovendo algum tipo de situação dentro dessas características, então ele se submete exatamente a elas para poder mostrar que o seu passado estava equivocado e que ele pôde aprender com a própria experiência. Então, por antecipação, como Kardec perguntou, o espírito sabe o gênero de vida que ele vai ter e, consequentemente, pelos seus desdobramentos, vai levá-lo a um determinado tipo de desencarne, né? Algum de gênero específico de desencarne, mas sem os detalhes programados. Eu não vou dizer, por exemplo, que se por acaso eu tiver que desencarnar sendo atropelado, eu vou passar naquela avenida, naquela hora, e aquele carro vai vir me atropelar. Vai ser simplesmente um desencarne violento, dentro desses acidentes traumáticos, que aí então eu vou aprendendo, vou trabalhando, né, vou vivenciando as minhas experiências, até que culmina naquele tipo de situação, que se não é dessa forma, será de outra. Bom dia, irmão Sol, bom dia, Renascendo, bom dia, Tina. Suzana colocou, eu me lembro que morri decapitada, né, em alguma vida passada minha, né. Hoje eu não gosto nem de chegar perto de uma igreja católica, né. Pessoas de hábitos religiosos, então, tipo de roupa de papa, tenho certeza que vivi na Idade Média, né. Com certeza a gente viveu na Idade Média, né. A questão é como nós vivemos naquela época. Como você coloca, por exemplo, Suzana, essa questão de você ter uma certa aversão por esses hábitos religiosos, por essa rotina religiosa, eu ao contrário, eu tenho fascinação por isso. Cada vez que eu assisto a um documentário, cada vez que eu assisto a um filme, eu fico prestando uma atenção que você não imagina. E não imagina como isso mexe comigo. Não sei se isso é só uma preferência de hoje, ou se por acaso é só ou se é realmente algum resquício do passado. Não faço ideia. Se eu vivenciei isso, se por acaso eu tive proximidade, coisa e tal, né? Então, também não sei. E ao mesmo tempo também que eu tenho uma fascinação, né, pela vida militar, tanto que eu sou militar, né, mas assim, alguma coisa que me chama muito a atenção. Então a gente fica pensando, né, se por acaso é uma tendência que nós temos hoje, ou se tem uma vivência no passado. Mas o importante é que a gente não tenha essa certeza, pelo menos eu não tenho essa certeza, né? Se por acaso, né, você tem essa certeza, assim, pensa dessa forma, já é uma coisa mais, já é um detalhe que te chama mais atenção, né, que te provoca assim, algum tipo de sentimentos e tal, né? Pois é, lamentavelmente você se lembra, né? Então, bom dia, Sandra, Miriam. Então aqui, quando se fala gênero de morte, então a gente não tem essa previsão, até porque também o nosso livre-arbítrio muitas vezes nos leva por determinadas situações que nós mesmos criamos. Porque quando se fala em fatalidade, nós temos ali pontos capitais na nossa vivência. Mas o nosso livre-arbítrio muitas vezes nos tira de uma situação nos levando a outra. Porque a nossa programação reencarnatória, ela não está determinada matematicamente para cumprir cada um desses passos. Nós lembramos que a nossa programação reencarnatória é um grande mapa com vários caminhos programados. O importante é que no final, todos nós alcancemos o mesmo objetivo. Seria como se nós pensássemos assim, nós temos que chegar no topo daquela montanha. Não importa qual caminho você vai pegar, que você vai chegar no topo daquela montanha.
se você seguir, se você cumprir exatamente as tarefas, né, as propostas que você mesmo assumiu, que você mesmo aceitou. Então nós muitas vezes nos desviamos aqui para pegar um outro caminho que vai nos levar para lá. Até porque as nossas as circunstâncias da vida vão nos levando para isso, para aquele caminho. Né? Não importa o que formos, o importante é que fazemos para sermos melhores aos olhos de Deus. E também a gente lembra sempre que Deus não tem pressa, né, Lu? Ele não tem pressa de querer acelerar o nosso processo. Ele simplesmente nos coloca, né, opções, nos coloca experiências que vão sempre nos levando. Mas eu posso simplesmente, pelo meu livre-arbítrio, estagnar. Tanto é assim que a gente pensa sempre, né? A nossa programação está ali definitivamente lacrada com o selo divino e nada pode mudar. Aí eu penso assim, tá, mas e aquelas pessoas que cometem um suicídio? Elas têm a opção de cometer suicídio ou não. Então significa que essa programação não está definitivamente fechada. Então é exatamente isso, nós temos um mapa programado com várias situações que vão sempre nos levar àquela mesma direção. Na questão 857, tem uma questão também bastante interessante. Há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Aí Kardec sempre lembra, né, que quando ele fala, por exemplo, perigos do combate, contextualizando essa questão, a gente lembra que ele escreveu esse trabalho em 1856 até 1857, finalizando, né, essa pesquisa, finalizando essa entrevista, toda a elaboração dessa obra tão importante para todos nós. E naquela época era muito comum esses combates, né? A própria França, por exemplo, saía de um combate ferrenho com Napoleão Bonaparte, em conflitos com outras nações também. Então eram muito comuns, né, aqueles ex-soldados que estavam ali sempre presentes, né, aqueles espíritos que se manifestavam também. Então quando ele coloca sobre esses perigos de combate, é muito interessante lembrar que, por exemplo, o indivíduo que vai para o campo de batalha, ele vai com tanta coragem, com tanto heroísmo, que ele não tem temor nada. Ele tem assim, para ele, intimamente, ele tem certeza de que tudo vai dar certo. E a gente pensa assim, né, enquanto que tem aqueles outros que ficam ali, quando a gente assiste a documentários de guerras, né, principalmente das guerras contemporâneas, nós temos aquela cena, né, de um soldado assim, encolhido dentro de uma trincheira, tremendo de medo. Enquanto que o outro vai de peito aberto, enfrentando todos os inimigos, e é bem sucedido nessa sua empreitada, nesse seu avanço. E a gente pergunta, por que nós temos essas duas diferenças de personalidade? Enquanto um é temeroso, morre de medo de morrer, ele foi convocado, ele foi obrigado a ir para aquela frente de batalha, enquanto que o outro fez a opção, saiu bem sucedido, saiu como um herói de guerra. Não entramos nas questões morais da guerra, se a guerra vale a pena, se não vale a pena. O importante é que ele está ali, e a pergunta é, de onde ele tirou essa confiança para poder enfrentar essa situação tão pavorosa como é um combate? Porque só quem esteve em combate sabe como é. A gente faz ali suposições de como deve ser, como será que foi e tudo mais, né? Então, para nós que temos assim uma certa fascinação por histórias de combate, histórias de guerra, né, materiais bélicos e tudo mais, a gente fica assim fascinado, né? Poxa, que legal aquele avião, que legal aquele canhão, que legal aquela tropa. Até você estar no campo de batalha percebendo que aquilo tudo está em cima de você. Aí então a coisa muda de figura, mas tem pessoas que demonstram realmente uma confiança enorme. E aí então Kardec perguntou, de onde ele tirou essa confiança toda? Há algum fundamento nessa confiança? Respondem os espíritos para nós. Com muita frequência o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protelares, que desejam adverti-lo para que esteja pronto para partir, ou reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir a intuição da existência por ele escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Aqui bem interessante essa questão, porque muitas vezes quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, bom dia pessoal que chegou, quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós muitas vezes também, né, não necessariamente isso, porque ele coloca que muitas vezes naquela situação, os espíritos protetores, sabendo que aquela tarefa para ele, aquele momento é importante na sua existência, ele não pode desistir, correndo o risco de sucumbir na sua programação.
Então ele tem a influência, como tem também aqueles negativos que vão assim, você vai morrer, não sei o quê, e aquele espírito fica então, aquele indivíduo fica ali encolhido, tremendo de medo, sofrendo de traumas psicológicos muito profundos, provocado por uma influência espiritual. Então, tanto pelo sim, tanto pelo bem, como pelo mal, a gente lembra que essas influências acontecem o tempo todo, principalmente nessas circunstâncias em que você não tem aquele pensamento seu elevado, você está no meio de uma guerra. Quando você está numa guerra, você não fica pensando em fazer oração. E quando faz oração, você faz assim, Deus, me proteja e me ajude a matar o meu inimigo. Então são aquelas orações infundadas, muito mais motivadas pelas circunstâncias do que pela convicção propriamente dita. Então as influências acontecem o tempo todo. E nesse momento a única coisa que você pensa é em rezar. O que você quer, na verdade, você fica até falando, né, proferindo aquelas palavras, aquelas evocações sacrossantas e tudo mais, mas na verdade, intimamente, você quer ali, ou você quer matar ou você quer fugir. Então a sua mente, na verdade, ela está completamente desguarnecida. E dependendo do tipo de vivência que você tem, vamos dizer assim, se você é um bom soldado ou não, é isso que vai estabelecer esse tipo de sintonia, como acontece na nossa vida de modo geral. Só que a questão que é colocada para nós com relação a esse pressentimento, né? Pois é, Brás, né? Mas a gente lembra sempre, né, que, por exemplo, muitos desses espíritos, dessas características de Francisco de Assis, de muitos religiosos do passado principalmente, pessoas que realmente eram pacíficas. Nós lembramos sempre, né, aquelas que se destacam dentro da vida religiosa, mas nós temos aqueles que viveram experiências assim como um civil, como uma pessoa comum, que eram pessoas pacíficas, pessoas de bem. E naquele momento, muitas vezes, ela teve que fazer uma decisão, teve que tomar uma decisão. E tomar uma decisão é assim, você vai matar, você vai morrer, ou você vai fugir, ou você vai fazer o quê? Aí cada um se comportava de um jeito diferente, né, de acordo com as suas convicções e a sua própria força. Mas quando a gente fala sobre programação reencarnatória, o Gandhi, por exemplo, teve um comportamento completamente fora da normalidade, mas a gente lembra sempre que nós tivemos ali médicos combatentes, tivemos ali oficiais que foram combatentes. Aquele livro de Leon Denis, A Guerra e a Espiritualidade, né, fala exatamente sobre isso, né, Bom Dia Lua? Fala exatamente sobre isso. Que muitos combatentes estavam ali para proteger a França e tinha influência espiritual de grandes administradores, de grandes combatentes que estavam no mundo espiritual, dando apoio àquela tropa para poder defender aquele país. Então a guerra, na verdade, é uma linguagem que foi utilizada no passado e que ainda é utilizada hoje, muitas vezes como uma necessidade. Essa é uma grande questão, né? Então, o que a gente vê aqui nessa questão é assim, a programação reencarnatória de um indivíduo é assim, olha, você vai nascer naquela época, a sua vida vai ser muito turbulenta porque você vai fazer parte de um contexto histórico de conflitos internacionais, muita gente vai morrer, mas o seu trabalho, a sua tarefa é exatamente essa, você tem que cumprir esse plano ou aquele plano. E aí então isso fica gravado na consciência da pessoa, desde criança ela começa a brincar com isso, desde pequeno ela começa a desenvolver essa tendência, esse prazer, essa satisfação por esse tipo de vida. Aí então ele se esforça para poder fazer parte daquele grupo, aí de repente ele começa então a treinar o seu treinamento e tudo mais, e quando ele vai para esse conflito, ele vai motivado por todas as forças íntimas, sabendo que vai ser bem sucedido. Como outros também vão para esses conflitos, motivados para isso tudo, e acabam desencarnando naquele local, porque esse tipo de desencarne para ele era necessário. Então, assim, aquilo que acontece no mundo espiritual com relação à programação escolhida, ela acaba se manifestando de certa forma, seja pelo pressentimento, seja pelo estímulo que os espíritos protetores acabam dando a ele. Daí, então, é a resposta que ele tem, a confiança. Assim como a gente pensa, por exemplo, tem uma passagem muito interessante, uma mensagem que fala sobre o magnetismo de Jesus. Era aquele espírito que naquela época chegou, começou então a conversar com as pessoas, falava com autoridade, falava com uma confiança que jamais foi vista na história da humanidade. E aí então ele falava, a gente pergunta assim, de onde ele veio com aquela confiança toda? Ele veio porque ele estava preparado para isso. Ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia o que ia enfrentar e não tinha medo nenhum. Da mesma forma que esse mesmo magnetismo invertido para o lado negativo, nós tínhamos Adolf Hitler, nós tínhamos Napoleão Bonaparte, que na verdade com seu magnetismo, com sua palavra, com seu conhecimento, com a sua autoridade, seduzia as massas, fazendo com que as pessoas tomassem decisões que por elas mesmas não tomariam.
Por exemplo, faça parte da nossa tropa e você vai matar pessoas. Quem, em sã consciência, é capaz de fazer uma escolha como essa? Que eu vou entrar para um lugar para matar pessoas. Mas de repente eu ouço aquela pessoa falando para mim com aquele fascínio, com aquela sedução toda, eu falo, é isso que eu quero. É exatamente esse magnetismo que nós temos. E a gente se pergunta, de onde essas pessoas tiram tamanha força? É no seu histórico, é na sua história. Que ele junta então ali experiências das mais diversas, e planejamento que ele mesmo faz, e tendências que ele desenvolve, que coloca ele nessa condição. Então nós lembramos sempre assim que a nossa programação reencarnatória, ela parte de um princípio, daquilo que nós somos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós somos capazes. Aí então, tomados, fazendo esse nosso planejamento e vindo aqui para esse nosso mundo físico, a gente começa então a dar vazão a tudo aquilo que foi planejado. Então a nossa consciência está preparada para isso. Por que nós temos hoje, por exemplo, pessoas que têm um time empresarial muito desenvolvido? Pessoas que têm uma capacidade de liderança muito forte. Pessoas que têm uma autoconfiança, um determinado tipo de habilidade de lidar com a vida, de lidar com o mundo. É exatamente isso. Ele, por si só, foi elaborando a sua personalidade, foi elaborando as suas características para chegar naquilo que ele é. E aí então, quando ele reencarna, fazendo parte desse planejamento, ele vai mostrar se ele é um espírito que demonstra muita confiança ou se ele é um espírito que tem muito medo. Por que tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público? Aquele medo de falar em público para não sofrer nenhum tipo de constrangimento, de não passar vergonha, de não ser julgado. Esse tipo de trauma que ele traz dentro dele, essa timidez exagerada, muitas vezes foi criada numa existência anterior por situações que o levaram a essa questão. O medo, a timidez, o orgulho, tudo isso. O orgulho é muito natural, todos nós temos esse orgulho. Eu posso ter o orgulho ferido ou posso ter o orgulho exacerbado. A questão é de que forma que as experiências de vida que eu tive afetaram o meu orgulho. Porque realmente quando você não fala alguma coisa, você fica quietinho no canto, você não fala para passar vergonha. Agora, e se você não tem medo de passar vergonha? Você fala o tempo todo. Você fala para quem você quiser, quando você tem confiança, quando você está preparado para falar sobre aquilo. Você não tem preocupação nenhuma. E então a gente percebe o quê? Que são características da nossa personalidade, somadas aos compromissos que nós assumimos aqui hoje, nós temos exatamente isso. O indivíduo não tem preocupação, não tem medo de enfrentar aquela situação. E mesmo que ele vá desencarnar, ele sabe que aquele desencarne é necessário, ele tem compreensão disso, então ele não tem medo. Agora nós temos pessoas que quando passam no hospital, eu sempre brinco com a Vaninha, que o marido dela, apesar da sua altura, apesar do seu tamanho, apesar da sua idade, quando passa na frente de um hospital, ele morre de medo. Aquele marmanjo daquele tamanho, se entrar num hospital, deitar numa maca, para fazer ele um eletrocardiograma, já é o suficiente, tem que ficar segurando na mão. É um pavor assim, incontrolável. Começa a transpirar, ele fica doente de entrar no hospital, ele não vai no hospital para se tratar. Agora a gente se pergunta, por que esse medo todo? Pois é. Só de pensar assim, encravou minha unha, eu tenho que ir para o hospital, pronto, ele já não dorme, tem insônia, fica com olheira, já começa a ficar manhoso, porque homem é uma coisa, quando a gente fala de dor, homem é muito bom quando ele não está sofrendo, porque quando começa a dar uma dor de dente, o bicho geme, que é uma beleza. Nem me fala, Isso eu tenho que admitir, porque nós homens, o homem é muito valente até que ele não passe por um parto normal, Aí a gente vai saber quem é quem, Por isso que a mulher está preparada para isso. Mas tudo bem, faz parte da nossa natureza, Ainda bem que a gente tem vocês para segurar na mão. Bom dia, pessoal que chegou. A gente não tem essa preocupação de ficar assim, temos que ser corajosos. Nada, tem a mulher do lado para segurar na mão, para fazer um chamego, fazer uma sopinha, colocar meia, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Então a gente vê assim que são situações da vida que a gente acaba desenvolvendo determinadas características. Vamos lá em frente. Então, questão 858. Bom dia, pessoal que chegou. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? Kardec fez uma colocação aqui que ela tem duas características, mas eu até entendo o que ele quis colocar, porque tem pessoas assim que ficam com aquele pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. Então ele fala assim, olha, eu tenho pressentimento de que eu não vou viver muito, o planejamento que eu faço de vida não é um planejamento a longo prazo, porque assim eu sei que alguma coisa vai interromper, que eu não preciso me preocupar com esse futuro, mas isso para mim é tranquilo. Eu posso vivenciar isso com a maior naturalidade.
Mas ao contrário também, nós temos pessoas que têm esse tipo de pressentimento que morrem de pavor. Ele fica assim, eu estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Aí ele começa a desenvolver síndromes, por exemplo, síndrome do pânico. Naturalmente não é sempre, né? Mas a síndrome do pânico é um tipo de síndrome desenvolvida por determinado tipo de experiência em que a pessoa fica com medo de que alguma coisa vai acontecer. Pode ser por experiência, pode ser por influência espiritual, que hoje a psiquiatria não leva isso em consideração, mas quando você tem um obsessor dizendo que você vai morrer o tempo todo, que você vai perder a sua família, que você vai sofrer demais, se essa pessoa está em sintonia com esse obsessor e começa a absorver essas suas palavras, essas suas ideias, ele mesmo começa a criar dentro de si um pavor que é inexplicável. Então a gente lembra sempre que o pressentimento, para algumas pessoas, faz com que ela se sinta muito tranquila, muito confiante, porque a morte para ela não é alguma coisa assustadora. Para outros, porém, isso é uma coisa pavorosa. Nós tivemos casos de atendimentos que vieram para nós, no atendimento fraterno, em que uma pessoa disse assim, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia do coração, eu sou espírita, eu faço leitura, eu frequento o centro espírita e coisa e tal, mas só de pensar que eu vou fazer aquela cirurgia, que eu corro o risco de morrer, eu já fico apavorado. O que eu faço? Então são medos que as pessoas têm, algum tipo de pressentimento que muitas vezes se confirmam. Aquelas histórias que a gente ouve, né? A pessoa vai trabalhar e diz assim, eu estou com medo de alguma coisa vai acontecer hoje, a coisa acontece. Como é que esse espírito lida com esse medo? Como que a pessoa lida com esse medo? Aí então é um trabalho psicológico que tem que ser feito. Então a pergunta para nós é, os que pressentem a morte, geralmente, a temem menos do que os outros. Geralmente, né? Porque nós temos aqueles, como nós colocamos, que sentem pavor. Por que pressentem menos? A resposta dos espíritos. É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. Qual a diferença que Kardec, que o espírito quis colocar para nós aqui? A diferença entre o homem e o espírito. Ele fala de consciência, o nível de consciência do indivíduo. Se a minha consciência é uma consciência espiritualizada, eu penso como espírito no mundo espiritual, não penso em ir embora por causa disso. Muitas vezes a gente pensa assim, né, o espírita, pelo fato dele estudar o mundo espiritual, dá a impressão de que ele quer ir embora o tempo todo. Não necessariamente. Quando eu falo estudar o espírito, eu estudo o espírito aqui e estudo o espírito lá. Eu estudo, na verdade, o espírito num contexto linear, quer dizer, na sua história, no seu progresso. Encarnado, eu sou um espírito, vivenciando as minhas experiências, compreendendo as dificuldades e tudo mais, e continuo pensando também que se por acaso eu tiver que sair desse ponto e ir para o outro, como um bom turista, que a Vera é, né, Vera? Como um bom turista, você está preparado para se ambientar em qualquer ambiente. Você está aqui, você viaja para o outro lado, você vai para cima, vai para baixo, sem nenhum tipo de preocupação. Agora, aquele indivíduo, aquele espírito, que tem apego do lugar que ele vive, a sua consciência está materializada, está muito conectada àquilo que ele experimenta no mundo, nas suas sensações, nas suas posses, no seu relacionamento, só de pensar em deixar tudo isso para trás, provoca nele um certo pânico. Então hoje nós estamos aqui nos espiritualizando. As pessoas, não as pessoas que frequentam religião, mas as pessoas que têm uma religiosidade bem desenvolvida dentro de si mesmo. Ele tem confiança, ele tem fé. Se por acaso aconteceu, eu sei que eu vou ser bem amparado, então não tenho essa preocupação. Eu vou lamentar pela perda, vou lamentar pela separação, eu vou lamentar pela saudade. Então eu vou lamentar por uma série de coisas que para mim hoje constitui, de certa forma, a felicidade que eu vivencio. Mas a minha felicidade não está condicionada a essas posses. Eu posso continuar, pela essa confiança que eu tenho, continuar sendo um espírito feliz. Então, na verdade, o indivíduo que tem a sua consciência presa ao mundo, o medo que ele tem da morte, não é apenas do desconhecido que vem depois, mas é daquilo que ele vai deixar para trás. Já aquele indivíduo que está espiritualizado, ele sabe que ele vai encontrar no mundo espiritual a continuidade da sua existência e olha para trás sentindo apenas saudade, mas sem a lamentação da perda, sem a dor da perda. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Lu colocou, né? Mas os mundos mais elevados dá vontade de ir para lá mesmo. Não, Lu, quando a gente fala assim, não significa necessariamente que a gente queira ir embora daqui. A gente fala assim no sentido de que você simplesmente está abandonando
aquilo que você está vivenciando. Quer dizer, a sua vida é essa, a sua experiência é essa. Quando chegar a hora você vai. E se estiver preparado, você vai para os mundos mais elevados. Mas agora aquela pessoa assim, eu estou encarnado, eu quero morrer, eu não vejo a hora de ir embora. Na verdade ele está deixando a vida dele passar preocupado com o que vai acontecer depois. Só que ele se esquece que o que vai acontecer depois depende do que ele faz agora. Todos os dias, com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, nós estamos construindo esse caminho que a gente está percorrendo. E o futuro será aquilo que você constrói hoje. Como diz Raul Teixeira numa palestra, tal vida, tal morte. Ou seja, a vida que você tem é o que vai determinar a qualidade da sua continuação no mundo espiritual. Só que nós temos muitas pessoas que se fecham dentro de círculos religiosos e fica assim, eu vou para o mundo espiritual, eu vou viver com Deus, Deus vai me recolher e tudo mais, e o tempo está passando. Ele não trabalha, ele não produz, ele não se transforma, ele fica apenas esperando a coisa chegar. E quando a coisa chegar, aí complica. O meninozinho colocou, qual a senha para ir viver nos outros planetas, Depende, O principal ali a senha significa amor. E não é simplesmente um amor piegas, mas essa transformação que o indivíduo tem para se transformar numa pessoa melhor, mais elevada, menos viciosa, porque estarmos aqui hoje nesse mundo, que nós estamos hoje, significa que nós precisamos estar aqui. Você não muda de escola enquanto você for um aluno que precisa daquele tipo de aprendizado. Agora, quando você se ser promovido, digamos assim, moralmente para ambientes mais elevados, você vai. Então é esse sentimento que é um dos mais nobres, aliás, é o sentimento mais nobre que se soma, que é constituído pela soma de tudo aquilo que existe de virtude no mundo. Quando a gente conseguir assimilar isso tudo, fica fácil. E eu não sei se você é espírita, meninozinho, mas se você for, se você não for, é bom, dá para você aprender também. Mas tem um livro muito interessante chamado O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele é um livro escrito por Kardec. Você é espírita? Coloca para mim na área de texto, por favor, porque assim fica mais fácil da gente acertar a linguagem que a gente vai conversar. Não é espírita, Tá. Allan Kardec, então, foi aquele que elaborou, junto com o mundo espiritual, todos os ensinamentos que nós temos do Espiritismo. E esse livro, O Céu e o Inferno, ele tem duas partes. A primeira parte ele fala o que é a morte, o que nós entendemos como céu, o que você pode entender como inferno, como santos, como anjos, como demônios e coisa e tal. Tenta desmistificar esses elementos que são tão enraizados no nosso aprendizado religioso. E nossa segunda parte é chamado dos exemplos, ou seja, são diversas entrevistas que ele faz através desse canal mediúnico, conversando com espíritos. E ele categoriza esses espíritos nos mais variados níveis. Nos espíritos que são os mais elevados, que viveram aqui. Como, por exemplo, se você vai entrevistar Madre Teresa de Calcutá, o que ela vai te falar? Tal coisa. Se você vai falar com um espírito que foi bom na sua vida, foi caridoso e tudo mais, não se comparando com Madre Teresa, ele é um espírito mediano. Se você vai numa penitenciária e encontra ali um espírito, você evoca um espírito que foi criminoso, como é que ele é? Se você evoca um suicida, como é que ele é? Se você evoca um arrependido, como é que ele é? Nesses espíritos mais elevados, tem um espírito que viveu nessa condição. Naquela época, na França, quando teve a entrevista, quando elaborou a codificação, entrevistou uma senhora, que era uma mãe de família, e ela então, depois de desencarnar, ela foi evocada numa reunião mediúnica, e conversaram com ela. E ela começou a falar, olha, eu era uma pessoa simples, uma pessoa caridosa, e depois do meu desencarne, eu tive a experiência de ser levada para um ambiente mais elevado, para um mundo diferente desse. E ela então descreve exatamente qual foi a experiência de chegar nesse mundo. Então nós temos um relato de um espírito que vivenciou isso. Se por acaso você tiver curiosidade, dá uma chegadinha então, dá uma pesquisada, coloca Espiritismo, o Céu e o Inferno. Aí nesse livro você pega a parte do exemplo e procura ali nos espíritos felizes. E dá uma lidinha em todos eles. Você vai ver qual é a entrevista que eles deram, o depoimento de cada um deles, de que forma que eles viveram e de que forma que eles se encontram no mundo espiritual. É interessante, vale a pena. Porque a gente sempre fica se perguntando, como é que será que é o céu, como é que será que é isso, como é que será que é aquilo. O Espiritismo, não tendo esse conceito de céu, não tendo esse conceito de inferno, de purgatório, ele fala exatamente sobre a condição moral desses espíritos. Como eles estão no mundo espiritual. E o seu estado íntimo é o que vai determinar
se ele se encontra num céu íntimo ou se ele se encontra num inferno íntimo. Então, nesses espíritos felizes você vai encontrar exatamente essa pergunta que você fez. É bem legal, vale a pena. Deixa eu ver aqui rapidamente. A André colocou que eu arranco a casca. Na verdade é assim, né? Se a gente está aqui, André, é porque tem que estar mesmo, né? Tina colocou que não aceitamos são os sofrimentos que nos chegam, mesmo pedidos por nós. Aí dá vontade de ir para o outro lado, naturalmente, claro. Ninguém gosta de sofrer. Quem gostar de sofrer, Tina, é uma pessoa que não está legal, né? Ou está se sentindo muito culpada, ou ela tem ali alguma coisa errada, né? Mas na verdade, as dificuldades que a gente enfrenta, não é a questão assim, eu não queria vivenciar essas dificuldades. A pergunta é, por que eu estou vivenciando essa dificuldade e de que forma que eu posso vivenciá-la da melhor forma? Porque ela tem um propósito, né? Porque a pessoa só é masoquista mesmo, né? Então assim, o sofrimento para nós hoje é um meio de depuração. É o meio de aprendizado que todos nós temos. Luiz Alberto, bom dia, Luiz. Colocou, existe a possibilidade de visitas de espíritos a pessoas antes da morte? Sim, o tempo todo, Luiz Alberto. O tempo todo. E normalmente os relatos que nos chegam não são raros. As pessoas que passam por determinadas experiências, principalmente em casos de doenças, isso porque a gente lembra sempre assim que o perispírito é um corpo fluídico que nós temos, né? Esse corpo fluídico ele está muito ligado com o nosso corpo físico. E quando vem a morte física, nós nos desprendemos. Então, naquelas histórias em que você vê um fantasma, em que você vê o espírito, na verdade a gente está vendo o corpo perispiritual dele, o corpo fluídico. Num caso de doença, é muito comum assim o organismo, aos poucos, ir se definhando, perdendo a sua energia, os seus órgãos entrando em falência. Então o perispírito, ele naturalmente ele vai se desprendendo aos poucos, e isso provoca nessas pessoas que passam por essas doenças terminais, principalmente, uma sensibilidade maior. E não são raros aqueles relatos, você provavelmente já deve ter ouvido, de pessoas que dizem assim, né? Ele falou que estava vendo ali a avó dele antes de desencarnar, que ele está vendo ali pessoas perto dele e tudo mais. São depoimentos que são legítimos, não são alucinações. Alguns, naturalmente, as pessoas criam uma certa imagem, principalmente por essa impressão que tem do mundo espiritual. Mas não são raros esses depoimentos. Agora, no caso, por exemplo, de desencarnes que são traumáticos, você está saudável, está feliz, acaba de vir de um restaurante, com os amigos, feliz da vida, de repente, no meio do trânsito, pum, você desencarna. Nesse caso, seu perispírito estava muito ligado com o corpo físico. E acontece, então, esse tipo de desencarne, não te permite essa certa sensibilidade. A menos que há pessoas que naturalmente já têm uma sensibilidade mais aflorada. Mas principalmente nos casos de doença, eles são percebidos. Agora a sua pergunta foi, existe a possibilidade de visita de espíritos a pessoas antes da morte? O tempo todo. Nós estamos acompanhados não apenas no momento do desencarne, mas quando a gente nasce. Nós temos ali os amigos espirituais que estão próximos. Muitas vezes os inimigos espirituais estão ali ligados. Durante a nossa vivência, naquilo que você faz, naquilo que você escolhe, naquilo que você decide, os espíritos estão próximos, sejam os amigos que vão te ajudar, sejam os amigos, entre aspas, que vão te prejudicar. Mas eles estão o tempo todo. Como diz para nós Paulo de Tarso, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E a doutrina espírita fala isso o tempo todo, que não apenas estamos acompanhados desses espíritos o tempo todo, como eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. De tal forma, orientam os espíritos, que são eles que nos sugestionam o tempo todo. Muitas vezes a gente se acha senhor de si, né? Não, porque fui eu que escolhi, porque fui eu que tive a ideia, porque fui eu que errei, porque coisa e tal. De repente a gente mal sabe que eles estão o tempo todo soprando aqui no nosso ouvido. Então a companhia dos espíritos ela é integral. Nós estamos aqui nos acotovelando com eles. A única diferença é que a gente não percebe. Agora, nesses momentos mais especiais, como por exemplo, no caso da morte, aqueles espíritos que estão ali próximos a nós para nos ajudar, eles nos fazem essa companhia. Só para você ter uma ideia, né, a minha querida cunhada recebeu essas visitas, né, ela estava com câncer. Então, exatamente por ser uma doença terminal, que ela é uma doença que ela vai degenerando e vai sendo gradativa, aquela pessoa doente ela se sente mais sensibilizada. Ela está mais sensibilizada, ela tem uma percepção mais aguçada, exatamente por isso. Aos poucos o espírito vai se desprendendo do corpo físico. E é então naquela coisa assim, eu acho que vi, eu acho que não vi, eu tive um sonho, uma pessoa da família muito querida estava ali. E tem relatos também, inclusive,
complementando essa ideia que você colocou, de ser uma pessoa muito querida. A gente imagina que ela seja uma pessoa que tenha construído uma vida muito feliz, de bons relacionamentos. Consequentemente, ela vai ter visita de pessoas que são muito queridas também. Mas não são raros os relatos de pessoas que tiveram vivências infernais. Basta a gente pegar Pol Pot, por exemplo. Pol Pot foi um ditador que viveu no Vietnã, se eu não me engano. E naquela época, quando ele estava desencarnando, ele desencarnou de uma doença. Há relatos, por exemplo, que quando ele estava desencarnando, né, e o seu corpo físico gradativamente se degenerando, ele via aqueles que eram as suas vítimas, que estavam ali esperando ele desencarnar, para levá-lo para as maiores torturas morais que alguém pode imaginar. Então a gente fica assim, você vendo os seus inimigos espirituais ali, sabe, rosnando para você, te ameaçando o tempo todo, e aquele indivíduo, nesse processo de morte, estava tendo essa percepção. Então, quer dizer, são os nossos amigos espirituais que estão próximos a nós. Então, sem dúvida nenhuma, eles estão. Agora sim, perceber ou não, é importante a gente ter esse cuidado. Porque nesse momento também em que você começa a passar por essa situação pré-desencarne, o indivíduo também é tomado por um certo torpor. O torpor significa que você começa a ficar um pouco desorientado, você não sabe o que é realidade, o que é uma fantasia. E algumas vezes ele cria uma imaginação, porque essas lembranças, pessoas idosas principalmente, né, que já passa por aquele processo de esclerose, ele já não lembra mais das coisas direito e tudo mais, e naquele momento ele começa a lembrar de uma avó que desencarnou, de um tio que desencarnou, mas são lembranças, não são necessariamente, não é necessariamente a presença deles, né? A Andréa colocou para nós que quando a pessoa está perto da morte, começa a ver mesmo espíritos de outras pessoas. Vi isso em várias pessoas da família. Aquilo que eu coloquei, Andréa, o cuidado que a gente tem que ter. Até que ponto isso é uma impressão, uma alucinação, porque esse processo de morte é realmente bastante perturbador para algumas pessoas, e até que ponto isso é legítimo. Né? Então, sendo legítimo, isso é possível? É possível. Agora, cada caso é um caso diferente. Né? Você sabe dizer se essas visitas são desse tipo de pessoas que são parentes? Normalmente são espíritos familiares. São aquelas pessoas que nós tivemos mais contato. Né? Se você quiser saber, eu não sei se você é espírita também, você é espírita? Coloca para mim, por gentileza, na área de texto. Que assim, a mesma coisa que aconteceu com o nosso amigo meninozinho, dá para a gente ter uma ideia do conhecimento que você tem. Coloca para mim na área de texto, você é espírita ou não? De qualquer forma, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre... Me dá uma aqui na área de texto, pessoal, por favor. Minha tela está parada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de familiaridade, daquele processo de desencarne e tudo mais, tem um livro chamado Voltei. Tá? Vocês podem adquirir o livro. Sim e não, então a gente vai pelo sim, vai pelo não. O livro Voltei, do espírito Irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier. Esse livro, Voltei, é a história de Frederico Figner. Ele foi um empresário aqui no Brasil, um estrangeiro que veio para o Brasil, fundou aqui uma empresa grande de radiofonia, né? No caso, principalmente de gravadora de discos, né? Que ele era empresário, e ele foi uma pessoa que trouxe grande benefício para a nossa sociedade, fundou instituições de caridade, influenciou a sociedade de um modo muito positivo e tudo mais. Quando ele desencarnou, ele então teve a experiência pessoal dele, ele desencarnou daquela forma. E depois ele relatou, através da psicografia de Chico Xavier, nesse livro Voltei, exatamente isso, que ele estava doente, que ele conversou com alguns amigos antes, que depois do seu desencarne ele foi percebendo a presença da sua filha, que já tinha desencarnado naturalmente antes dele, como que ele viu, o que ele sentiu, quem eram os amigos espirituais que estavam próximos. No caso, eram amigos, por exemplo, que também trabalhavam com ele no centro espírita, porque ele era espírita, né? No centro espírita que ele trabalhava. Então, quer dizer, a família, espíritos amigos, todos eles estavam próximos. Então, esse livro Voltei vai te trazer um bom esclarecimento sobre isso. Vale a pena ler, que é bem legal. Tá? Então, recomendando ali o Céu e o Inferno para o meninozinho, Voltei para o Luiz e para vocês também que quiserem, né? O Wagner colocou também, bem lembrado, Wagner, nesse livro Céu e Inferno, também tem ali o passamento, que é o primeiro capítulo dessa segunda parte dos exemplos. O passamento é uma expressão antiga que fala exatamente sobre o indivíduo desencarnando, a morte dele, né? Como é o passamento?
E ali ele fala das várias situações, desde aqueles espíritos que são mais equilibrados, mais felizes, até aqueles que são traumatizados, que têm ali uma vida problemática e tudo mais. Como é esse passamento? Como é essa viagem? Né, a gente lembra daquela novela Viagem, de Ivani Ribeiro, que fala bem sobre isso, né? Essa expressão é muito interessante. A viagem. Então o passamento seria isso. Como é a nossa viagem? Você pode viajar num vagão de luxo, na primeira classe de um avião, de um navio, ou você pode ir no porão, sofrendo todos os traumas e temores daquela condição. Vai depender do tipo de vida que cada indivíduo teve. O que você construiu, o que você semeou, no que você se tornou. Então aqui, como a gente viu, no caso aqui, voltando para o nosso livro dos Espíritos, nós temos aqui então essa ideia, né? Por que tem pessoas que temem a morte e outros não? Tudo depende de uma experiência pessoal. Ele pode ter esse pressentimento de que alguma coisa melhor virá. E tem um relato interessante, um documentário que foi produzido na década de 70, década de 80, que falava sobre a vida após experiências de quase morte. Né? E tem ali, são 2 documentários que foram produzidos, né? Bom dia, professor. São 2 documentários que foram produzidos de pessoas que passaram por acidentes e tiveram aquela experiência de quase morte. Né? A pessoa assim, numa cirurgia, entrou em coma, seja por ter sido eletrocutado, por ter sofrido uma queda, uma parada cardíaca, coisa e tal. E de repente, depois de um tempo, ele acordou. Aí acordando, ele falou assim, olha, eu tive um sonho, ou eu tive um pressentimento de que eu vi a sala de cirurgia, eu vi aquele túnel de luz, que é muito comum esse tipo de relato, né? Eu vi aquele túnel de luz, eu senti a presença de pessoas que eram muito amigas, eu não queria voltar, mas disseram que eu tinha que voltar e coisa e tal. Nesse documentário, essas pessoas que passaram por esse tipo de experiência disseram que a vida delas se transformou, porque elas começaram a entender o mundo espiritual muito diferente do que era antes. Aquela sensação de plenitude, de êxtase que elas sentiram naquele momento de quase morte, fizeram com que elas perdessem completamente qualquer tipo de temor a respeito da morte. Então é bem interessante essa experiência, que é um relato comum entre todos eles. Né, Dr. Raymond Moody, por exemplo, né, A Vida Além da Vida, que é esse documentário que eu comentei com vocês agora, né, bem lembrado, irmão Sol, que fala sobre isso. Vocês acham no YouTube, coloca lá no YouTube Vida Além da Vida e procura Dr. Raymond Moody, que vocês vão encontrar exatamente relatos dessa natureza. Né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui um pouco mais acima, que eu acabei perdendo. A Andrea está lembrando aqui também, né, que quando a pessoa está perto da morte, começa a ver o espírito de outras pessoas. Uns gostavam de quem viam, né, e um tio não, mandava as pessoas saírem do quarto, né? Exatamente isso. Lá em cima o irmão Sol colocou, né, se a vida nos reclama superação, transformação, como fica a situação do medo? O que fazer para superar o medo? Eu falo por mim mesmo, pois tenho certo receio de tomar decisões e até mesmo de errar. A gente lembra sempre que não é apenas superar o medo. A superação do próprio medo já é de fato a maior experiência que você tem que vivenciar. Muitas vezes a nossa vida, não apenas quando eu falo vida, eu falo toda a nossa história. Se a gente voltar, por exemplo, na nossa vivência anterior, muitas vezes nós somos pessoas inseguras. Isso porque a gente lembra sempre que o medo, o constrangimento, a insegurança, tudo isso faz parte do nosso orgulho. O orgulho é um dos ingredientes divinos, eu gosto sempre de usar essa expressão. Bom dia pessoal. Eu gosto muito de usar essa expressão, é um ingrediente divino que faz com que a gente seja feliz por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é. Então eu digo assim, olha, eu por exemplo, pessoalmente, falo para vocês agora que eu tenho orgulho de fazer parte desse nosso grupo de estudos. Tenho orgulho de ter essa sala com vocês, de estar aqui com vocês, de falar sobre esses assuntos. Isso me deixa muito otimista para cada vez mais fazer um estudo melhor, para fazer com que a gente tenha sempre um trabalho de aprendizado, de amizade, de bons relacionamentos. E isso me deixa orgulhoso. Só que esse orgulho, quando ele acaba sendo exacerbado, quando eu começo a sair dessa questão de me sentir feliz por vocês, e eu começo a me achar mais importante do que vocês, aí meu orgulho começa a mudar. Não, eu colocaria como orgulho, porque isso também é orgulho, Hermes. O orgulho ele pode ser visto de diversas formas. Agora, quando ele começa a exacerbar, a sair da realidade, e eu começo a me achar muito mais importante do que vocês, aí começa um problema. E o egoísmo também é um ingrediente divino.
Se nós não fôssemos egoístas, durante muito tempo nós não viveríamos. O egoísmo fazia com que eu protegesse a minha família, protegesse as minhas coisas e tudo mais. Então, de certa forma, o orgulho para nós ele é importante. Eu me olho, me sinto vaidoso, isso é orgulho. Eu me trato bem, eu corto meu cabelo. É o orgulho branco, né, Beth? Né? Me sinto feliz por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me tornei e tudo mais. Agora, quando eu começo a falar assim, olha, eu sou muito feliz de estar aqui nessa sala com vocês, mas também se não fosse por mim, vocês não estariam aqui. Aí já começa, esse orgulho já começou a subir para a cabeça. É exatamente isso. Quando esse orgulho começa a se tornar, digamos, patológico, qualquer tipo de transtorno que eu sofra, porque eu vou dizer para vocês, né? Vocês estão aqui por minha causa porque eu sou bom. Aí todo mundo vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, de repente eu me vejo sozinho e falo assim, mas espera aí, eu era tão bom, por que todo mundo foi embora? Aí eu começo a entrar em depressão. Porque eu era tão bom, me achava tão importante, me achava tão especial e ninguém me dá mais atenção. Aí eu começo a entrar em depressão. Começo a sofrer, começo a passar por isso, por aquilo. De repente eu coloco assim para vocês, porque eu sou o cara mais inteligente, todo mundo prova que eu não sou inteligente. Esse tipo de situação começa a ficar registrada no meu inconsciente, mostrando que da próxima vez que eu tiver que mostrar o meu conhecimento, alguém vai me julgar. E eu tenho medo desse julgamento. Aí então eu começo a ficar tímido, começo a ficar fechado, começo a ficar com medo das coisas. Tá, vai com Deus, André, bom trabalho. Começa a ficar então com medo das coisas. Então na verdade é o orgulho ferido que nos coloca nessa condição, medo de tomar decisões, medo de errar. Mas na verdade quando a gente começa a assimilar, né? Quando a gente começa a assimilar a ideia de que o erro faz parte do aprendizado, eu já começo a não ter tanto medo. Claro que eu fico muito mais cuidadoso, que eu fico muito mais prudente com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço. Mas eu começo a perceber que o erro faz parte do aprendizado. É igual mais ou menos aquela situação do rapaz que está na festa e ele vê uma garota bonita olhando para ele. Aí ele fica assim, será que eu vou falar com ela ou não? Mas se eu falar com ela, ela pode dizer que não era bem isso. E eu vou ficar com aquela cara de tacho, aquela cara caída no chão, aquela cara de pastel, como a gente diz, né? E ela me deu um fora e vai ser para mim o fim da festa, simplesmente porque ela não correspondeu às minhas expectativas. Mas em compensação tem aqueles rapazes que são cara de pau. Eles vão em todas. Se não deu certo todas, ele espera a próxima. Não tem problema nenhum, não tem vergonha, não tem constrangimento nenhum. Mostra o que ali? A autoconfiança que o indivíduo desenvolveu para tomar decisões, seja em que campo for, no campo empresarial, no campo acadêmico, no campo afetivo. Essa autoconfiança, na verdade, é o orgulho fortalecido. E a autoconfiança, como Jesus tinha autoconfiança, eu acho que é a mais absoluta que todos nós podemos imaginar. Aquele homem que falava sem medo de errar, aquele homem que falava para quem quiser que fosse, enfrentava qualquer situação. Isso é autoconfiança, isso é o orgulho. O orgulho bem equilibrado, o orgulho bem estabelecido. Então nós temos essa situação, exatamente essa, quer dizer, temos que trabalhar essas características da nossa personalidade, percebendo que estarmos aqui hoje mostra exatamente isso. Né? Mostra exatamente isso. Nós temos ali situações das mais diversas que muitas vezes vão nos proporcionar ali algum tipo de erro, algum tipo de falha, mas essa falha se transforma em aprendizado quando nós conseguimos entender que errar faz parte do jogo. E aí então é a nossa autoestima que tem que ser trabalhada e tudo mais. Né? Filhinha, coloca para nós aí o link da gravação, por favor. O Viajor está pedindo aqui para nós o endereço. Deixa eu ver aqui. Tá, certo, vamos lá, né? Exatamente, né? O orgulho exacerbado é aquele lado negativo que nós temos, né? O orgulho exacerbado é a característica que você tem de se achar mais importante. O orgulho saudável, né, é exatamente aquela que te provoca a satisfação por alguma coisa bem feita, sem deixar que o seu ego se torne mais importante do que aquilo que você é. Né? Então, é exatamente ali que a gente vê. Vamos em frente? Né? O orgulho doentio ele pode ser das mais diversas, né? Aquela autoconfiança de você acreditar ser aquela megalomania, por exemplo, né? Eu sou tal, eu quero ser mais importante, eu vou fazer plásticas e plásticas para poder me sentir bonito, eu preciso ser rico, eu preciso desses amigos e coisa e tal. É um orgulho desequilibrado. Porque a partir do momento que você tira aquilo da pessoa, ela começa então a entrar em depressão, começa então a decair. Mateus colocou, bom dia, quando um espírita usa a tribuna para difamar, isso é produto do orgulho do ego,
Pode ser colocado assim, né? Porque Mateus não coloca como espírita, né? Vamos colocar como pessoas. Porque tem pessoas que estão numa tribuna espírita, tem pessoas que estão no tribunal, pessoas que estão numa empresa, pessoas que estão numa igreja, em todo lugar. As pessoas que usam essa posição, pessoas de um modo geral, que usam essa posição para difamar o outro, normalmente ele se acha mais importante. E então ele acha que a posição dele, que a opinião dele, é muito mais valiosa do que a opinião do outro. Nesse caso, o egoísmo começa a se destacar. E não apenas o egoísmo, né, porque o egoísmo, na verdade, fazendo com que ele se veja como mais importante, faz com que ele deixe de ser caridoso também. Porque você difamar uma pessoa sem que ela tenha oportunidade de se defender, ou que você queira humilhá-la em público, isso nada mais é do que o egoísmo. E o egoísmo, a gente lembra sempre, ele tem as mais variadas graduações. Eu posso ser só um pouco egoísta, de querer brigar pelo controle remoto da minha casa, como eu posso ser egoísta o suficiente de pisar nas pessoas para que eu possa me destacar, para que eu possa me sentir importante. Né? Então temos ali essas várias situações, mas certamente situações como essa que você colocou é fruto do egoísmo, fruto do orgulho, sem dúvida nenhuma. Beleza? Vamos em frente então, meus amigos. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da vida? Ou seja, se a morte não pode ser evitada, os acidentes no curso da vida também podem ser evitados? Os espíritos colocam que os acidentes são, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste em 2 horas, nessas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Quer dizer, quando você está ali pronto para nascer, está ali feito a sua programação. Quando você tem que desencarnar, também está ali feita a programação. Mas a questão não é o fato de a morte, por exemplo, ser uma fatalidade. Porque muitas vezes a gente pensa assim, se a morte é uma fatalidade, quer dizer que você vai morrer. Se você vai morrer onde, como, quando e por quê? Aí a gente entra naquele grande mapa que nós colocamos, que são situações das mais diversas que nos levam a essa situação. Que certamente, se tiver que chegar aquela hora, ela vai chegar. Agora nós não sabemos quando vai ser. Nós não sabemos como vai ser. Então, certamente, é a programação. Até porque também ninguém nasceu para virar semente, né? Como diz o ditado popular, ninguém aqui é imortal, ninguém aqui é Matusalém. Todos nós, mais dia, menos dia, vai desencarnar. Quando a gente não sabe. Por que alguém, por exemplo, um bebê que acaba de nascer, desencarna por algum problema que ele teve de saúde, ou por alguma má formação congênita? Por que tem pessoas como, por exemplo, Oscar Niemeyer, que vive até os 104 anos de idade, e está ali lúcido, firme e forte? Cada um tem a sua própria história. Nós não sabemos. Então, na verdade, o que coloca para nós é que esses acidentes do percurso da vida, de um modo geral, eles são para nós experiências que muitas vezes nos servem para nos alertar, liberando já, professor, nos servem para nos alertar, como também são situações que nós mesmos criamos. Algumas vezes por uma imprevidência, por uma pressa, por uma ignorância. Eu acabo criando situações que eu não precisava passar por aquilo. Eu quero, por exemplo, sair à noite com os meus amigos. Vou num local que é perigoso. Me acontece um acidente. Estava dizendo, tá vendo? Estava programado que isso ia acontecer. Se eu tivesse ficado dormindo em casa, nada disso aconteceria. Então, a maioria dos acidentes que acontecem no percurso da vida somos nós que criamos pela nossa imprevidência. E essa é a grande questão que precisa ser avaliada. Passando para você, professor, vamos lá. Ok, André. Bom dia, pessoal. Só dentro do assunto, eu sei quando falou, nós estamos falando de morte, chega na hora, pode ser evitado, eu me lembrei. Ok, Luciana, bom dia. A Vaninha é testemunha, inclusive, a Vaninha estava aqui em Porto Alegre nessa época, né, Vaninha? Nós tínhamos ido, eu, a Edith, a Vaninha e o Cláudio lá para Gramado, eu, Natal Luz, e ela estava aqui em casa, né? E a irmã da Edith, né, minha esposa, ela tinha entrado no hospital para fazer uma cirurgia, tinha sido constatado uma sombra na altura do peito,
pensou-se que fosse um câncer. Então ela foi fazer a cirurgia, serraram o peito da minha cunhada. Serraram, tiraram lá o que tinha que tirar, e por sinal não era nada, apenas um falso aviso. Foi costurado, né? Foi suturado, aquela coisa toda. Eu estava no hospital e a Edith estava com ela na sexta-feira, ainda na sexta-feira, junto com o esposo, né, meu cunhado. Ela já tinha saído da cirurgia, já estava lá no quarto, embora ainda tivesse bastante cuidados, necessitava. E veio embora. No dia seguinte nós fomos para Gramado, né, Vaninha? Aí à noite, no sábado, recebi um telefone que a minha cunhada estava mal. A Dite até ficou assim, pô, mas estava bem quando eu saí de lá. E nós voltamos para Porto Alegre, né? Todos nós, até fiquei chateado. Que quase não deu para curtir, né, Vaninha, lá o nosso Natal Luz, né? Mas, resumindo a história, ela estava já no hospital, minha cunhada, e houve um erro, não sei se foi na prescrição médica, se foi da enfermagem, eu não me recordo foi a dosagem, mas para você ter uma ideia, supomos que tivesse que colocar um líquido, uma substância, uma medicação, que deveria ser pingado durante, digamos, 5 horas. Eu não me recordo bem dos fatos, que eu não me ative muito. 5, 6 horas. Deveria pingar aquela quantidade, 10 ml, por exemplo. E aquilo foi pingado cerca de 1 hora. Ou seja, a coisa dá a impressão que mataram a minha cunhada, né? Está até inclusive na justiça, foi uma overdose. Está na justiça até hoje. Está uma confusão, um diz que não foi, outro diz que não foi, aquela confusão toda. E eu ficava pensando, puxa vida, será que esse erro não teria sido um erro? Será que essa enfermeira não teria sido a pessoa programada para fazer isso? Será que era a hora dela? Enquanto todos ficavam naquela agonia, que eu vou matar, que eu vou fazer, eu cheguei embora também triste, mas cheguei a pensar, será que não seria dentro de um contexto no histórico, um contínuo histórico, daquele grupo que estaria sendo realizado para que ela embarcasse para o outro lado? Ficou 1 semana dentro do hospital, tentando de tudo, dormiu no gelo, fizeram um monte de coisa, mas não teve jeito. Então está dentro desse contexto que você está falando, a gente nunca sabe, né, a hora que a gente vai, a hora que a gente não vai. E as pessoas, né, que estão às vezes naquele grupo, será que não tem alguma coisa dentro da, entre aspas, da fatalidade que você está se referindo aí? Adiante, André. Professor, essa situação que aconteceu, que você relatou agora, ela também já me levou a reflexões bastante profundas, a ponto de saírem algumas fumacinhas das minhas orelhas, dos meus ouvidos, mas eu acabei chegando a uma conclusão. Embora nós não saibamos exatamente as causas, os caminhos que levaram as pessoas a passar por experiências dessa natureza, dessa conjugação de experiências, nós sabemos que há necessidades, né? Alguém, por exemplo, tinha necessidade de se submeter a uma experiência daquele tipo. E a gente não precisa, né? Você relatou isso aí, por exemplo, mas a gente pergunta, você está andando na rua, vem alguém, atira, pega um projétil em você e você desencarna. Quer dizer, você estava passando por ali, a sua desencarnação, a princípio, tinha que ser traumática daquela forma, enquanto o outro desencarnou num hospital. Ao mesmo tempo que um enfermeiro negligente, errando ali o trabalho de medicação que ele tinha que administrar, acabou provocando o desencarne de alguém. Quer dizer, esse indivíduo tinha necessidade de passar por uma experiência traumática dentro da sua profissão, muito mais como uma questão moral. Então ele não foi programado para ser um assassino, que inclusive nós temos aqui uma questão nesse capítulo que trata desse assunto. Ninguém vem para matar ninguém, mas muitas vezes situações problemáticas te colocam como o agente, o executor de determinada situação, para proporcionar a outra pessoa
uma experiência dessa natureza. Então, na verdade, é uma grande teia, uma grande rede que nós imaginamos, que tem ali a conjugação de necessidades de um, necessidades de outros. Em que, para esse enfermeiro, por exemplo, para essa enfermeira, que porventura tenha cometido erro, para aquele rapaz que prometeu, que deu um tiro, para aquele motorista que estava embriagado, que provocou um acidente num carro e fez uma família desencarnar, para ele, a partir daquele momento, vai ser para ele uma grande prova moral, de constrangimento, de críticas, em que ele vai ter que assimilar isso tudo e tal. Então eu vejo isso como uma conjugação de interesses, de necessidades, que nós não conhecemos. Não adianta a gente querer penetrar nesse campo dentro da nossa visão aqui, que, como a gente disse no primeiro estudo aqui que a gente passa, a vida para nós só pode ser vista através de uma vitrine. Lembra daquela doceria que nós colocamos? Você passa em frente à doceria e você vê os doces expostos na vitrine. Fica todo mundo ali olhando, com a boca salivando. Só que a gente não conhece o que acontece na cozinha. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. A vida é assim. A gente observa aquilo que a vitrine mostra, mas nem conseguimos imaginar o que acontece nos bastidores, desculpem. Mas no caso seu, a pessoa pode ser desviada se não for a hora, né? Não, a mesma coisa também, Hermes. Se a gente falar, se não for a hora, ela não vai. No caso dessa cunhada, por exemplo, se por acaso era a hora, um momento dela desencarnar, ela vai desencarnar, não importa se foi esse ou aquele enfermeiro, se foi por essa ou por aquela situação, ela vai. Se não fosse a hora, aquele enfermeiro, por exemplo, poderia ser desviado para outra tarefa. Mas foi a hora, é disso que a gente fala. Se foi a hora, como é que isso então começa a se conjugar nessa história, começa a ser entendido nessa história toda? Né? Pior é que o galho sempre quebra do lado mais fraco, e nesse caso, querem incinerar a enfermeira. Né? É uma questão que aquele grupo vai ter que experimentar. Agora a questão é que eles estavam ali, digamos assim, com uma certa programação, para poder participar da experiência que a sua cunhada teve que vivenciar. Ela teve que passar por isso. Então, quer dizer, chegou a hora dela, ela desencarnou. Você vai fazer uma cirurgia, acontece um erro médico, você desencarna. Você está passando por um lugar, um pedreiro deixa cair em cima da sua cabeça uma lata de tinta, uma lata de cimento, você desencarnou. Pessoas estavam ali passando por experiências, a experiência dela estava conectada com a sua experiência. Os dois tiveram aprendizados. Um desencarnou, o outro vai ter que lidar com esse desencarne. Então, na verdade, Deus utiliza, nesse nosso mundo hoje, agentes que proporcionam uns aos outros experiências necessárias para o crescimento de cada um. Agora, mais do que isso, a gente não pode compreender, não adianta. A coisa é certa, nada acontece por acaso. Se aconteceu, aconteceu. Pois é, agora se você não morrer, você vai ficar pintado, vai ter que lidar com isso também. Vai ter que ficar com um galo na cabeça e tudo mais, né? Creio que foi. Eu não creio, eu tenho certeza que foi a hora dela, Hermes. A gente lembra sempre que as coisas não acontecem por acidente. Nem mesmo o suicídio é imprevisto. Porque aquela pessoa que comete suicídio, ela tem uma tendência para aquilo. E essa tendência está na sua programação. Lembra da montanha. Você vai ter que chegar no topo da montanha. Você corre o risco, pelas suas características, de interromper essa caminhada. E os espíritos sabem disso. Sabem, estão te acompanhando, dizendo assim, você vai correr o risco de fazer isso. Quando chegar aquele seu momento. A questão é, você vai fazer ou não vai fazer? Se você fizer, se você cometer o suicídio, você vai desencadear uma série de experiências que já estavam previstas. Se você não cometer, você vai continuar por um outro caminho também com uma série de experiências que estavam previstas. Então, nós que pensamos nessa matemática humana, dizendo assim, a coisa é assim ou é de outro jeito. No mundo espiritual tem uma série de caminhos, atalhos e curvas que nós desconhecemos, mas que é do conhecimento daqueles espíritos. Porque a nossa personalidade já está completamente destrinchada na visão deles. Eles conseguem prever quais são os nossos passos antes mesmo da gente dar. Eles só não sabem qual exatamente a gente vai dar. Mas eles sabem quais são os passos que nós temos mais tendência a seguir. Eu tenho mais tendência a fazer isso do que fazer aquilo. Mas as duas possibilidades estão contadas. Porque é igual um filho. Quem conhece bem o seu filho, que conhece assim cada marquinha, os espíritos amigos, Luísa, os espíritos amigos que estão próximos a nós, que trabalharam na nossa programação, que nos ajudam na nossa evolução, conseguem prever exatamente aquilo que a gente vai fazer. Para quem tem filhos, por exemplo, e os acompanhou assim, desde pequenininhos, conhece assim cada fio de cabelo, cada marquinha, cada unha encravada que ele tem, cada buraquinho no dente e tudo mais, conhece a personalidade dele. E conhecendo a personalidade dele,
Você sabe exatamente que nessa ou naquela situação, o que ele vai fazer. Você sabe que se você contar para ele uma história, ou ele vai rir, ou ele vai chorar, ou ele vai ser indiferente. Porque você conhece a personalidade dele. Só que os espíritos que estão próximos a nós não só conhecem a nossa personalidade, que vem de décadas, de milênios no passado, como também conhecem o nosso modo de pensar. Ou seja, eles sabem o que nós estamos pensando. Fica muito mais fácil de saber quais serão os nossos próprios passos. Porque enquanto o filho, para você ter certeza, ele vai ter que fazer aquilo, para os espíritos eles sabem o que nós estamos elaborando na nossa mente. Aquele espírito depressivo, por exemplo, né, que pensa assim, eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade de viver, eles já começam a perceber que nós estamos elaborando na nossa mente determinado tipo de ação. Aquele espírito criminoso, um rapaz que vai cometer um acidente, que vai cometer um assalto. Ele prevê que ele vai assaltar o banco na sexta-feira à noite que não tem ninguém olhando. Há 2 semanas ele está pensando nisso. Antes deles começarem a pensar, os espíritos já sabiam que eles tinham essa tendência. Os espíritos amigos que podem demovê-lo dessa intenção e os espíritos inimigos que estão incentivando essa intenção. Essa foi a questão. Pois é, legal, né, Mário? O interessante também, quando a gente fala sobre essa questão de espíritos que estão na nossa família, que estão passando por situações diferentes, difíceis, situações problemáticas, nós temos ali aquela questão de, muitas vezes, esse espírito que vivencia, que é um espírito que tem ali algum problema de... vai com Deus, Miriam. Aquele problema, uma limitação intelectual, uma limitação física e tudo mais, esse espírito pode estar vinculado à história daquela família, ou seja, o fato dele estar assim tem compromisso com aqueles indivíduos. Por outro lado, muitas vezes é uma família que, abrindo ali o seu coração para a caridade, recebe um espírito para poder passar por essa experiência, que não é necessariamente um espírito familiar. Então nós temos as mais diversas situações nesse caso, né, Mário? O irmão Sol colocou, mas essa certeza acerca da morte é uma espécie de intuição. Será que isso tem relação com o nível de desapego? Não necessariamente, irmão Sol, porque a gente lembra como a mediunidade. A mediunidade, por exemplo, a gente pensa assim, só espíritos que são mais esclarecidos, mais espiritualizados, são médiuns. Tem pessoas que são médiuns que vivem em tormento na mediunidade. A mediunidade para ela é um inferno. E ela não é necessariamente desapegada, tampouco espiritualizada. Então a gente lembra sempre que essa certeza acerca da morte, para algumas pessoas, pode ser para ela uma resposta pelo seu desapego, pela forma elevada, pela forma desprendida que ele vivenciava, e para outros é uma intuição traumática que para ele vai ser um tormento. Então sempre tem assim essa lembrança, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, de acordo com a compreensão que o espírito tem. Algumas pessoas veem espíritos, têm evidência. Nessa questão de você ver espíritos, eu posso ver espírito e lidar com isso com toda a naturalidade, e posso ver espírito e parar no manicômio. Qual é exatamente o nível desses dois espíritos? Os mais variados, mas cada um com uma necessidade específica. Né? Suzana colocou, um louco é atormentado por espíritos, pode ser uma influência espiritual, como pode ser um transtorno psíquico do próprio indivíduo, pelo fato de em existências anteriores ele ter criado uma situação dessa natureza, como pode ser uma desordem neurológica que ele tem, pelo fato de ter o seu cérebro não funciona adequadamente, ele perde a noção das coisas. Então, quer dizer, nós temos os 3 lados, Suzana. Né? Por isso que hoje nós temos, felizmente, e graças a Deus, muitos hospitais espíritas, principalmente manicômios, hospitais psiquiátricos no caso, né? Aqui mesmo perto da minha casa já tem um. Então eu já sei onde procurar caso eu comece a dar uma variada. Né? Então nós temos ali muitos hospitais espíritas. Por quê? Porque os médicos que começaram a perceber, os psiquiatras em especial, quando eles começaram a perceber que muito além do psiquismo e muito além do organismo, existe também um espírito, eu coloquei teu nome junto comigo, Hermes, caso precise, tá, meu querido? A gente coloca assim uma caminha do lado da outra para a gente ficar conversando, tá bom? Então quando a gente percebe assim quando você percebe que o indivíduo é o organismo, quando o indivíduo é o psiquismo, e você entende também que ele é um espírito, você começa a fazer um tratamento diferente. Então, na verdade, assim, aquele que sofre de uma desordem mental pode ser a causa, uma influência espiritual, pode ser o efeito, uma influência espiritual, como ele pode não sofrer experiência espiritual. É simplesmente uma experiência pessoal que ele tem que passar. Então, é difícil a gente definir do nosso ponto de vista, Suzana, mas é como a depressão, por exemplo. Você falou da loucura, né? Eu posso falar da depressão. O que é a depressão? É um transtorno psíquico que o indivíduo vivencia,
que pode ter causa biológica. Eu posso ter ali a serotonina, por exemplo, não pode ser devidamente produzida, começa a me causar um estado de apatia, um estado de desânimo, que basta eu começar a tomar a medicação correta que tudo volta ao normal. Eu posso trazer essa depressão, essa sensação de angústia, de vivências do meu passado. Eu sofri muito no passado, perdi alguém que era muito querido, desencarnei e reencarnei carregando comigo esse sentimento. Como eu posso também ser influenciado espiritualmente. Quem fala muito sobre isso é Nazareno Feitosa, que ele passou por uma depressão muito profunda na existência dele, e ele relatava o seguinte, que ele vivenciava, ele sofria uma influência espiritual durante a noite. E de manhã, quando ele acordava, era aquela coisa assim, não tinha vontade de sair da cama e coisa e tal. Mas durante o dia, ele ia recobrando as suas energias e passava a tarde muito bem, a noite muito bem. Quando ele dormia, acordava de novo, passava por isso. Esse relato dele está naquela palestra, O Alcoolismo e o Amor Incondicional, se eu não me engano. Ele fala sobre, então, quer dizer, assim como a depressão, a loucura, vários transtornos psíquicos podem ser provocados pelos mais diversos fatores, ou pelos 3 fatores, ou muitas vezes uma conjugação de fatores, que a gente não sabe. Eu posso já vir com essa depressão, encontrar inimigos do passado que começam a me influenciar, eu somatizo isso e começo a produzir uma deficiência de substância no meu organismo e faz aquela bagunça toda, aquela salada toda. Na nossa visão, o indivíduo está com depressão. Mas se você olha do mundo espiritual, a gente tem ali várias situações. Quem fala muito bem sobre isso, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre loucura, sobre essa questão de influências espirituais, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, ele tem ali Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, Os Bastidores da Loucura. Está no YouTube, Dalene, está lá na nossa relação, se você quiser. Tá? É Manuel Filomeno de Miranda. Dá uma olhadinha na bibliografia dele, tá ali, ó. Procurem esses livros, que são livros assim que Manuel Filomeno de Miranda ele escreve com um linguajar bastante antigo para o nosso português, então você tem que ler com o dicionário do lado, mas vale a pena a leitura, que são livros muito bons que fala sobre isso. Então ele fala sobre obsessão, fala sobre transtornos mentais, tormentos da obsessão, loucura e obsessão, bastidores da loucura, bastidores da obsessão, no caso, né? Sexo e obsessão, são vários livros que tratam dessa questão das influências espirituais, e vale a pena fazer leitura, tá, pessoal? Para quem quer conhecer um pouquinho sobre influências espirituais e até que ponto essas influências são problemáticas, esses livros são bastante instrutivos. Para a gente fechar, a Tina colocou lá em cima porque há médiuns que passam pela mediunidade com mais tranquilidade e outros com muitas perturbações. Cada um lida com essa experiência de um modo muito pessoal, Tina. A gente lembra sempre que Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira passaram um inferno durante a sua infância e juventude em virtude da mediunidade. A partir do momento que despertaram para a missão que tinham que desempenhar, ela se tornou algo absolutamente natural, embora essa convivência tenha sido bastante difícil também. Para Ivone do Amaral Pereira, principalmente, porque ela tinha muito contato com espíritos suicidas e ela captava exatamente o que eles sentiam. Então ela vivenciava essa situação o tempo todo. Então, assim, nós temos muitos livros que são muito esclarecedores a respeito desse ponto. Por isso que é importantíssimo nós sempre estudarmos, sempre temos ali a oportunidade de fazer leituras, para a gente buscar esse esclarecimento. Do contrário, a gente vai ficar fazendo essas nossas interpretações sem chegar a alguma conclusão. Agora é importante que a gente tenha cuidado na seleção desses livros, né, dessas obras, para que elas acabem não confundindo muito mais do que esclarecendo. Bom, nós paramos aqui então na questão 859, a gente retoma ela na nossa próxima segunda-feira, que é quando a gente vai dar continuidade aqui no nosso estudo. E fechamos por aqui então, pessoal, né, o nosso bate-papo de hoje. Valeu a participação, foi bem dinâmico o nosso estudo de hoje, mas temos que ter cuidado com essa leitura, exatamente o que a gente colocou agora, né, Lu? Então temos que ter essa precaução. Bom, eu vou passar então para o nosso amigo Hermes, que vai fazer para nós aqui o encerramento. A gente volta em seguida, né? Pois é importante ter esse esclarecimento, né?